Porém, Samuel disse: Eis porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em obedecer a palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender é melhor do que a postura espiritual. Porque a rebelião é como o pecado de iniciativa. Confiar e juramento. Por quando tu evitar a palavra do Senhor, ele também evitou a Perdeu o rei, porque ele quis engrandecer. Antes do tempo ele quis engrandecer. Não, eu leva tudo a ovelha boa, leva os camelos, leva tudo. Achou, irmã? Ele está procurando para ele. Já achou também. Então veja como são as coisas. Às vezes estamos dentro da igreja, estamos vestidos de autoridade, eles estão vestidos de autoridade para nós fazer o trabalho. Mas nós queremos fazer do nosso modo, perdemos a bênção. Estamos dentro da igreja, mas queremos fazer do nosso modo, vamos fazer do modo que foi mandado para fazer. Porque quando nós somos mandados, a Bíblia diz o seguinte: quando tu fizer tudo que te foi mandado, te considere, serve inútil. Depois de ter feito tudo que foi mandado, não serve inútil. Mas quando você fizer tudo que foi feito, se quiser acrescentar alguma coisa, ele vai te contar para você. Aquele que você foi mandado, não. Mas aquele outro que você, depois de fazer tudo que foi mandado, aí acrescenta mais alguma coisa, aquele tipo de coisa. Aí você saiu fora da rotina e agora você está recebendo as bênçãos do Senhor, porque você passou fora daquele outro. Passou mais do que foi mandado. Mas fez só o que foi mandado? Fez nada não, fez só o que foi mandado. Agora faça do jeito que foi mandado. Então, se quiser, a gente começa a se atrapalhar. Mas tem outra coisa. Em 2 Samuel, capítulo 12, verso 9 e verso 13. E nós lemos 2 Samuel, capítulo 12, verso 9 e verso 13. Obrigado. Viram aí, olha a diferença? O Saúl disse que foi um povo que quis trazer as ovelhas, quis trazer as vacas, quis trazer umas coisas boas, mas era mentira. Ele não se arrependeu, não disse que confessou que tinha ele. Davi tinha cometido um pecado grande, matou Urias para tomar a mulher do camarada, mas ele disse: a Natan, eu peguei contra o Senhor, eu pequei. Pecado 50 vezes maior do que o pecado que eu Saúl. Mas aí o Natan disse para ele: também o Senhor te perdoou, tu não vai morrer não. Vai acontecer algumas coisas na sua família, porque tem que pagar a dívida que está devendo, mas você não vai morrer não. Porque você se arrependeu, saiu fora da apostasia, chegou lá e confessou: não, está certo, eu não vou estar negando esconder não. Não, mas foi fulano. Eu não estou dizendo negócio porque o Magal me deixou, pastor. Mas eu estava junto com o Magal, foi o Magal na minha frente, foi o Magal que me deixou trazer. Mentira, e eu estou sem
pôr a culpa em outras pessoas. Então nós não devemos pôr a culpa em outra pessoa. Quando vem uma coisa do nosso lado, se não for coisa que nós não pudermos confessar no meio da congregação, entra no seu quarto, esteja pela porta, conversa com Deus, e Ele pode perdoar os seus pecados. Muitas vezes não podemos falar a verdade correta, mas tem que falar a verdade, mas muitas vezes não podemos falar a verdade. Muitas vezes não podemos falar a verdade, podemos falar uma meia verdade, mas a verdade inteira não podemos falar. É possível, né? Mas não tem uma coisa, tem que pensar, hora que precisa falar a verdade, e hora que não pode falar a verdade. Davi, quando for de Saúl, foi para o rei de Ramon, chegou lá e disse, vamos matar os caras. Aquele daquele cara matou o Golias? Não é ele que matou o Golias? É, esse camarada aí. Aí o rei de Saúl estava. A papa desceu no peso assim, aquela papa desceu no peso e disse, já não chega de doido, sabe o que ela desceu do aqui? Era verdade aqui ou não era mentira? Não era mentira do Davi? Era mentira, mas ele está na hora, não. Ele acabou com isso. Já não chega de doido aqui na minha casa, rapaz. Já trazer um doido, tira a casa lá. Salvou a vida dele. Estava escutando que um rapaz foi conversar com um pastor e disse que tinha cometido um pecado. Eu pedi falar do pastor, tudo que eu até podia ter contado. Foi conversar com o pastor, eu tinha traído a mulher dele com outro camarada. Outra pessoa, outra mulher. Ele disse, não, irmão, pode deixar. Hoje nós vamos para a igreja, chegou lá de só eu, o irmão, aqui e tal, contou toda a situação, aí disse, e o irmão ali, ó, ele traiu a mulher dele com outra mulher. Aí a mulher levantou, a mulher dele levantou a cadeira com os filhos e foi embora para casa. Quando chegou lá, quando o irmão chegou em casa, o bebê não tinha que falar, que tinha contado com o pastor, quando chegou em casa, estava falando, ele fez o saco, cheio com a roupa dele, aí somos daqui. Vai embora daqui. Não era importante ele fazer esse tipo de coisa, mas o pastor não sabia, não tinha sabedoria, falou. E o homem perdeu a família inteira. Aqui mais ou menos 10, 12 anos não passou. Ele mesmo pastor de segundo papel. Quando chegou aqui, o cara bateu lá na barra lá, me ligando, ele deu o papel para ele para lá. Ele disse, rapaz, eu conheço você. Você lembra? Conhece esse? Eu conheço você. Você lembra aquele cara que tem na igreja, você contou que o cara dele traiu da mulher e ele chegou em casa e foi contando bem na igreja e a mulher chegou em casa, aquele cara sou eu. Aquele cara sou eu. Cheguei em casa, me expulsaram de casa e agora eu estou aqui, virando mendigo para você veio querer pegar o evangelho da minha mãe. Sai fora de mim, o pastor constatado. Não sabia o que fazer. Então é o seguinte, muitas coisas você precisa ter sabedoria para poder falar, aconselhar, ajuntar as coisas. Gostazinho. Você não está falando a verdade coisa boa, você tem que falar a verdade, é mentira, falar. Acabou com a família do outro e com a vida de outra pessoa. Então muitas coisas, sabendo uma coisa, você conta para ninguém, vai lá e conta para a pessoa e olha, fulano, não fica confessar esse pecado para Deus, não para Deus, o pecado aí, Deus vai perdoar o seu pecado e está acabado com ela, não arrepende por Deus, é uma coisa que com uma pé de cima. Aí era o jeito que o pastor fazia, não era o jeito de fazer, mas ele não fez, porque ele não sabia o que fazer. Então, assim, muitas vezes, nós precisamos ter sabedoria para poder ensinar o evangelho para a pessoa. Não é falar do jeito que nós queremos falar, sabedoria para poder ensinar o evangelho. Às vezes achamos que estamos sabendo muito mais, a Bíblia diz, não pode falar o que diz, aquele que muitas vezes não sabe o que devia, não sabe o que devia saber, aquele que precisa saber não sabe o que devia saber. E a Bíblia de Provérbios, nós devemos estimular o nosso conhecimento, nosso conhecimento. Não, se outras pessoas trabalham que nós.